Bem, gente, boa tarde a todas, a todos os profissionais da enfermagem, auxiliares, técnicos, enfermeiros, enfermeiras. Parabenizá-los por esse dia de mobilização. Sejam bem-vindos também, bem-vindas aqueles companheiros de outros estados. Parabenizar todas as entidades convidadas aqui presentes, aqui na mesa, na pessoa da Neuza. Queria, Beatriz, cumprimentá-la pela iniciativa, nossa deputada, companheira, combativa, que já lançou, já coletou as assinaturas e já entrou aqui na Assembleia, formalizou, a frente parlamentar, e por essa audiência pública. Da mesma forma, a deputada Marília Campos, que preside aqui uma importante comissão, a Marília, presidente da Comissão de Mulheres, e a Beatriz, presidenta da Comissão de Educação. Eu queria aqui, de maneira breve, ainda temos convidados e convidadas para se manifestarem, destacar que esse dia é importante, porque vocês tratam, primeiro, de um Dia Nacional de Valorização de uma área estratégica, de uma área fundamental, que é a saúde. E, muitas vezes, no interior dessa própria área, como já foi mencionado aqui, os profissionais, em que nível for da enfermagem, não têm a devida valorização. E eu tenho uma convicção, nenhuma área de atuação, nenhuma política pública, ela tem êxito exclusivamente por conta de um profissional. Todos os trabalhadores e trabalhadoras, cada um com a sua formação, cada um com a sua contribuição. É como se fosse uma engrenagem. As pessoas têm dificuldade. E há uma hierarquização, inclusive simbólica, em várias áreas, que atribui importância exclusiva a um determinado profissional e uma subvalorização a outros profissionais, sem a compreensão da própria sociedade, e muitas vezes o parlamento e os governos expressam isso, a contribuição de cada um no processo de trabalho, na política pública. Eu acho que isso é uma convicção que eu tenho. Há, inclusive, às vezes, preconceito. E na área da saúde, isso ainda é mais forte. Então, eu estou aqui não uma presença meramente formal. Queria dizer que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta universal, civilizatória. Depois eu vou falar das especificidades, mas a redução da jornada de trabalho tem que ser uma tendência mundial para todo trabalhador e trabalhadora, porque o mundo evoluiu do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da produtividade. Mas os avanços decorrentes da ciência, da tecnologia, da produtividade, não são revertidos em liberação de horas de trabalho para o ser humano conviver com a família, cuidar da sua vida, ler, ter lazer. Não, essa apropriação é uma apropriação no sistema capitalista para o patrão, no campo privado, através do lucro. Então, o processo de trabalho, a produtividade, evolui, mas não significa em liberação de horas de trabalho para o trabalhador, e sim em mais acumulação e apropriação de lucro por parte do patrão. Então, esse é um outro problema. Essa luta pela redução, em geral, é importante, e no caso de determinadas áreas, muitas e muitos já mencionaram aqui, em determinadas áreas, a previsão de uma jornada de trabalho menor é condição para garantir a saúde do trabalhador e também para que ele tenha condição de atender melhor, de fazer um exercício profissional com mais qualidade para o cidadão, o usuário, o sujeito da política pública ou do atendimento na área da saúde. Então, não é uma questão corporativa simplesmente, pelo contrário, determinadas áreas de atuação
a condição de uma jornada menor de trabalho é pré-condição para a qualidade do trabalho que aquela pessoa oferta e para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse é um outro ponto muito importante. E a terceira, que é o piso salarial. Porque, de fato, essa desvalorização simbólica, ela ocorre, e a consequência dela é na questão salarial. É na discussão, quando é no serviço público, nos planos de carreira. Então, há uma hierarquização e desvalorização entre níveis, às vezes, profissionais do nível superior em relação aos auxiliares e técnicos, e também entre os próprios níveis superiores. Eu sou funcionário concursado, licenciado, eu sou assistente social. Então, eu sei muito o que é preconceito, desvalorização, porque a categoria dos assistentes sociais, durante muitos anos, padeceu disso e ainda padece. Na própria prefeitura, eu sou concursado e licenciado. No caso de nível superior, na década, final dos anos 90, eu era vereador aqui em BH, Beatriz, tinha uma gratificação, chamava gratificação de incentivo a nível superior. Então, você tinha numa secretaria uma equipe intersetorial que o advogado, o engenheiro e o arquiteto tinham a gratificação. O psicólogo, o assistente social e o sociólogo, não. Faz até a gente lembrar do Bolsonaro agora, né? Que escolhe a profissão que valoriza e que não valoriza. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então, às vezes, quantas vezes os auxiliares e os técnicos são até desconsiderados nas discussões de planos de carreira, de condições de trabalho. É como se eles não integrassem as equipes. Isso vale também, no caso, eu sou militante da assistência social, muitas vezes, quando a gente vai discutir normas operacionais de trabalhadores do SUAS, a gente faz a discussão lá entre a gente, assistentes sociais, psicólogos, mas esquece das equipes administrativas, por exemplo, que estão lá no dia a dia dos CRAS. Então, eu acho que essa discussão salarial é importante. Eu vi a companheira falando do salário de R$500, tem lugar, no caso, por exemplo, no caso de assistente social, é contratado por pregão eletrônico. Se você sabe, o pregão eletrônico é menor preço. Uma prefeitura abre lá para fazer um contrato, o que é o menor salário que apresenta, vem para cá, aí cai nessa discussão. Então, ter um piso salarial é fundamental, é valorização da profissão. Então, gente, parabéns pela mobilização, nada ocorre e acontece sem luta. Quando os assistentes sociais estavam discutindo às 30 horas, eu ouvi de muita gente, vocês são lunáticos, vocês não vão aprovar isso nunca, vocês estão na contramão, não sei o quê. Nós conseguimos aprovar e o presidente Lula sancionou, e agora a luta é pela implementação das 30 horas. É possível ter vitórias, desde que haja mobilização e organização, como vocês estão fazendo. Parabéns, se animem, contem conosco na Assembleia.